Os letreiros brancos aparecem na tela preta. É noite e vários homens estão reunidos ao redor de uma fogueira. Muitos de vocês nem eram nascidos quando chegamos a este deserto. Se não sabem de onde vêm, como poderão saber para onde estão indo? Há muitas gerações, Deus fez uma promessa ao nosso povo de que nos tornaríamos uma grande nação, tão numerosa quanto as estrelas do céu. Mas não uma nação que fica dando voltas pelo deserto. Ele nos prometeu uma terra que mana leite e mel. Só que essa promessa tem uma condição. Temos que crer e obedecer à sua voz. Os créditos aparecem nos letreiros. Fragmentos de rochas se unem e formam o título: Os 10 Mandamentos, o filme. Os créditos aparecem na tela. A história da nossa libertação começou antes que nosso líder, Moisés, viesse a esse mundo. Quando os filhos de Israel chegaram ao Egito, eram apenas dezenas. Mas se tornaram tão numerosos que o faraó, temendo uma rebelião de escravos, baixou um cruel decreto. E a partir de então, todo bebê hebreu do sexo masculino deveria ser morto. Em um dia ensolarado, mulheres seguram os bebês no colo e correm pela vila, fugindo dos soldados. Um soldado com elmo dourado persegue uma mulher e a arremessa contra o muro. O soldado arranca o bebê dos braços da mulher. Na vila, várias mulheres são golpeadas pelos soldados e os bebês são capturados. Caída, uma mulher olha para o soldado e chora. A mulher ergue o bebê diante do soldado. Carregando um jarro na cabeça, uma mulher franze o rosto e se inclina para frente. O jarro cai e a mulher se contorce. Calma, mãe. Já estão caindo. Miriam, corre, chama seu pai. Vai! Uma menina branca com cabelos castanhos corre pela margem de um rio. No terreno árido, a menina observa um pelotão de soldados se aproximar e se esconde atrás de um tronco de árvore caído. Carregando os bebês, os soldados caminham até a margem do rio. Atrás do tronco, a menina espia os soldados. Na margem do rio, os soldados se reúnem e seguram os bebês. Chorando, a menina observa os bebês serem arremessados no rio. As lágrimas escorrem pelo rosto da menina. Os soldados jogam os bebês no rio. A menina abaixa a cabeça e chora. Em uma cidade, vários escravos puxam as cordas e carregam uma gigantesca estátua com a figura de um homem. Os
soldados chicoteiam os escravos que puxam uma grande carroça de madeira. Centenas de escravos trabalham na construção de um templo e erguem as estátuas. A menina de cabelo castanho desce a escada e corre entre as pilastras de pedra. Menina, perdeu o juízo, menina. O que você está fazendo aqui? Graças a Deus. Graças a Deus você está bem. Hoje foi por pouco. Eu achei que o nosso bebê fosse nascer. Mãe. Tá tudo bem, filha. A Maria já sabe de tudo, é de confiança. Nós precisamos sair daqui. Pra onde? Para algum lugar onde essa criança possa nascer em segurança. Eu não vou suportar ver um filho meu sendo morto. Eu não vou suportar ver um filho meu sendo morto. O homem abraça a mulher. Na margem do rio, o homem moreno com barba rala olha ao redor e sorri. O homem entra em uma caverna. Então, Deus mandou um lindo menininho. Ai, meu Deus. Como Ramsés está grande, forte, bonito. E guloso. Não há ama de leite que dê conta. Pois contrate mais Não é, amas. meu filho? Quantas forem necessárias para alimentar o futuro rei do Egito. Ramsés, meu filho, amado de Amon-Ra, que cresça poderoso e invencível. Que encontre favor entre todos os deuses e reine absoluto como o próprio Deus. Que Horus o proteja. Adonai, o único Deus em que eu confio. O homem de cabelo castanho ergue um bebê. Eis aqui o meu filho. Eu o consagro a ti. Ele é seu. Noite. A mulher segura um cesto e caminha pela vila. Por que tanta pressa, escravo? Para onde está levando a sua família essa hora da noite? O soldado se aproxima e descobre o cesto. Pegue o bebê. Quem vai encostar no meu filho? Fujam, fujam! Escravo maldito. Vai morrer junto com ele. A menina morde a perna do soldado e corre. As duas crianças e a mulher seguram o cesto e caminham pela margem do rio. A mulher entra no rio e apoia gentilmente o cesto sobre a água. Mas o que esse cara vai fazer? Deus vai cuidar dele por nós agora, filha. Creia nisso, Miriam. Cuide dele, meu Deus. Cuide dele, meu Deus. A menina e a mulher choram. A menina observa o cesto ser levado pela correnteza do rio. Acompanhando o cesto que flutua na água, a menina caminha pela margem do rio. Amanhece e o dia está ensolarado. Deitada na margem do rio, a menina abre os olhos e senta. A menina observa alguns arbustos no rio e caminha. Ela observa o cesto preso nas plantas e sorri. Minuto. Você pode pegar os olhos, por favor? Sim, senhora. Ouviu isso? Ouvi. Parece um bebê chorando. O choro vem dali. Pegue o cesto, por favor, Unit.
Algumas mulheres usando vestidos brancos estão na margem do rio. Uma mulher branca com cabelos negros pega o cesto. A mulher carrega o cesto até a margem e uma colega o abre. Ah, que bebê mais adorável. A mulher segura o bebê. Não chora. Não é coisa mais linda, Unit. Já reparou no manto dessa criança, senhora? Sim. É um menino hebreu, com certeza. Então entregue o bebê a seu pai, senhora. É o melhor a fazer. Se eu entregar o bebê ao meu pai, ele vai mandar matá-lo. Esse bebê foi enviado a mim pelos deuses. Eu não vou deixar que nada de mal lhe aconteça. Atrás das plantas, a menina espia. Ele será chamado Moisés, porque das águas o tirei. A menina caminha até as mulheres. Você me permite? Mas onde você saiu, menina? Estava andando pela beira do rio e eu vi a conversa. Como ousa se dirigir à filha do rei? Unit, está tudo bem, deixa a menina. Quer dizer, querida? Quer que eu vá buscar mama hebreia para alimentar a criança? Você conhece esse bebê? Não conheço, mas ouvi ele chorando. Deve estar com fome. Vá. Vá depressa. E peça para a mamãe procurar no palácio. Sim, senhora. De mãos dadas com a mãe, a menina caminha até a entrada do palácio. Vou esperar aqui. Você é uma menininha muito corajosa. Obrigada por isso, filha. Agora vai. Moisés está esperando. Moisés. Eu quero que crie esse menino para mim. Que o amamente e cuide dele com amor como se fosse seu próprio filho. Eu vou lhe pagar um bom salário para que nada falte a você nem a criança. Nem sei o que dizer, senhora. Eu vou cuidar dele com muito amor. Tenho certeza disso. O dia está ensolarado e o céu está azul. As nuvens brancas param sobre as montanhas rochosas em um vasto deserto. Na margem do rio, a menina de cabelo castanho segura na mão de um menino. Vamos, crianças! Moisés é criado por sua mãe na companhia de seu irmão Arão e de sua irmã Miriam. Em uma vila repleta de casas, a mulher abre a porta para um soldado. Bom dia, senhora Joquebede. Bom dia. Veio cedo dessa vez? A filha do rei, princesa Renutmir, deseja que a senhora e o menino Moisés a encontrem no palácio imediatamente. Joquebede olha para Moisés. Você se tornou um menino lindo. Obrigada por ter cuidado tão bem de Moisés. Ele está forte e com saúde. Graças à ajuda da princesa. O menino já está grande, já desmamou. Não precisa mais de uma ama. Eu quero que Moisés venha morar no palácio. A partir de agora, ele será meu filho. Senhora, por favor, deixe o menino comigo. Deve ter se apegado a ele, eu compreendo. Não, na verdade... Moisés é meu filho. Seu filho? Eu lamento muito, Joquebede. Você tem outros 2 filhos e eu só tenho Moisés. Se não fosse por mim, ele não estaria vivo. Serei eternamente grata à senhora por isso. Mas, por favor, não separe uma mãe de um filho. A senhora teve piedade de Moisés quando o encontrou naquele cesto. Poderia tê-lo entregado ao faraó, mas não. O poupou. Poupou sua vida por compaixão, princesa. Se ele ficar comigo, sua vida será salva mais uma vez. Mas não terá o amor de sua mãe. Terá o meu amor. Joquebede chora. Guardas! Os guardas se aproximam de Enutmire e Joquebede abraça o filho. Não, por favor. Peguem o menino. Não, por favor. Não, Moisés, não! Meu filho, não! Moisés, não! Moisés, me larguem! Me larguem!
larguem! Os guardas levam Moisés para o palácio. Não! Não! Joquebede é expulsa do castelo. Moisés! Me larga! Me larga! Um soldado empurra Joquebede e ela chora. Letreiro, alguns anos depois. Crianças brincam na margem de um rio. Vamos, Ramsés, vamos! Enutimiri e uma mulher se entreolham e sorriem. Ramsés e Moisés lutam com espadas. Ramsés e Moisés crescem juntos, passam por um treinamento de batalha, frequentam o templo e observam um vasto rio de um mirante. No palácio, Moisés e Ramsés lutam com espadas de madeira. Levante esse escudo! Não para! Adultos, Ramsés e Moisés estão em um campo de batalha. No alto da montanha, o rei observa o confronto. Moisés corre e pega uma lança. Moisés arremessa a lança e atinge um soldado que se aproximava de Ramsés. Os dois se entreolham e sorriem. Guerreiros disparam flechas na direção dos soldados. Ramsés trafega em uma biga de guerra e Moisés corre atrás dele. Os dois avançam na direção dos inimigos. Usando espada e escudo, Moisés enfrenta vários guerreiros e os golpeia. No alto, o rei observa a batalha. A verdade é que eu estou apavorada, amiga. Moisés não vai sossegar enquanto não encontrar o que procura. Mas de onde Moisés tirou essa ideia de procurar a família, pelo amor dos deuses? Eu não sei. Eu só sei que eu estou morrendo de medo que Moisés descubra tudo. Quem é a mãe de sangue, descubra que eu menti. Eu tenho tanto medo de perder o meu filho por causa disso. Não fique assim, princesa. A senhora é a mãe de Moisés. Ele jamais a abandonaria por causa da outra. Será? Claro que sim. Moisés a ama tanto. Vamos. Não deixe que essas lágrimas estraguem seu lindo rosto. Moisés abre um pergaminho. Mas o que é isso, Yunit? São bebês hebreus sendo jogados no Nilo para morrerem. Recém-nascidos. Todos meninos. Mas isso não pode ser. Não pode. Os hebreus estavam crescendo muito em número. O rei teve receio que se juntassem aos inimigos do Egito. Para manter a paz no reino, Seti baixou um decreto. Todo hebreu menino que nascesse devia ser morto. Você nunca foi abandonado, Moisés. A única coisa que seus pais de sangue fizeram foi tentar salvar a sua vida. Yonete toca a mão no ombro de Moisés. Atrás dele, ela sorri. Você deve ter muito no que pensar. Boa noite. Boa noite. Moisés descobriu que haviam mentido para ele durante anos e certamente continuariam a mentir. Ele precisava encontrar que ele contasse toda a verdade. Foi então que procurou pelos hebreus que viviam no palácio. Moisés sai do quarto e caminha pelo interior do palácio. Algum problema, príncipe? É verdade que na época em que eu nasci, o rei baixou um decreto ordenando que bebês hebreus fossem mortos? Estou esperando... Existiu esse decreto? Existiu. E você só escapou porque foi adotado pela princesa. Ela enfrentou o rei por sua causa. Não sei se eu fiz bem em contar. Você fez muito bem. Só não entendo por que ela não me contou a verdade. Ela disse que eu fui abandonado. Contou por medo de te perder. E certamente ela vai sofrer muito se o príncipe retomar a busca por suas origens. Licença. Uri já foi? Já. Está esperando por vocês no quarto. Bom, então boa noite. Espera. Você não é a Leila? Sim. E a Hebreia?
Sou. Ouvi dizer dos bebês mortos pelo decreto do rei. Mataram os bebês, mãe? Príncipe, perdão, mas esta conversa não é aconselhável na presença de crianças. Tem razão. Moisés toca a mão na cabeça do menino e sai. Não estou entendendo nada, meu senhor. Nem eu. Ele descobriu tudo. Tudo o quê? Que o tal decreto existiu. Quer saber tudo sobre a sua família hebreia. Leila entra no quarto de Moisés. Sua mãe de sangue está viva. Está viva? E o senhor também tem um pai, um irmão, uma irmã, sobrinhos. Uma família inteira que sofreu muito quando te perdeu, mas que nunca deixou de te amar. Por que nunca me procuraram? Sua mãe tentou mais de uma vez, mas foi o que ele disse, ela estava sendo ameaçada. Joquebede sofreu muito todos esses anos separada de você. Joquebede? O nome da sua mãe. Meu pai como se chama? Rão. Um homem muito respeitado por todo o nosso povo, de muita força, muita fé. O senhor pode se orgulhar de ser filho dele. Pelo visto, eu é que sei muito pouco a meu respeito. Eu espero que encontre todas as respostas que procura. Moisés balança a cabeça para frente e Leila sai. Leila caminha pelo corredor. Leila! Leila! Eu quero ver meus pais. O quê? Eu quero ver meus pais, meus irmãos, minha família toda. Quero ir agora. Agora? Seria melhor que o senhor esperasse que o dia amanheça? Não há mais o que esperar, Leila. Eu só preciso que você me arrume um disfarce. Me mostre onde eles moram. Será que Ur ou Uri não teria uma roupa de hebreu? Eu não posso correr o risco que ninguém me reconheça. Eu acho que isso eu posso arrumar para o senhor. Mas tem certeza que deseja mesmo fazer isso? Mais do que qualquer coisa. Então, vai me ajudar. Noite de lua cheia. Usando túnica, Moisés bate a mão na porta de uma casa. Um homem de barba cerrada abre a porta e encara Moisés. Moisés! Moisés! Joquebede, eu acho que eu sou filho de vocês. Os pais de Moisés sorriem. Claro que é. Moisés abraça a mãe e Anrão sorri. Baruch Adonai. Bendito seja Deus. Essa é sua irmã. Miriam segura na mão de Moisés. Moisés, meu filho amado. Você volta, não volta? Claro que sim, minha mãe. Eu ainda não sei como será, mas certamente as coisas irão mudar. Não é justo que eu viva no luxo e no conforto do palácio enquanto meu povo e minha família ficam na miséria. Desculpe, eu não quis ofender. Não. Você disse meu povo. Meu pai, minha irmã, minha mãe, meu povo. Meu povo. Meu povo. Moisés abraça a família e suspira. Dia ensolarado. Alguns escravos trabalham na margem do rio. Moisés se aproxima acompanhado por um soldado. Agora, tudo parecia diferente aos olhos de Moisés. Não eram mais apenas escravos ali. Eles eram o seu povo. O que está acontecendo aqui? Se afasta! Volta ao trabalho! Não dê atenção a esse imprestável! Levanta, infeliz! Quem bate nele, soldado? O homem está machucado. Perdão, meu príncipe. Mas esse eu conheço muito bem. É um preguiçoso que faz tudo para largar o trabalho. Está insinuando que ele se feriu de propósito? Ele estava atrasando os outros. O que o príncipe queria que eu fizesse? Com pena dos escravos, príncipe? Estou revoltado com tanto desperdício. Chicotear um escravo não vai recuperar os tijolos que ele deixou cair. No alto de uma colina, Moisés observa um soldado chicotear um escravo caído no chão. Imundo!
Moisés corre até o soldado, empunha uma adaga e a crava na barriga do soldado. Miserável! Você está bem? Moisés socorre o escravo caído. Eu te conheço. Sim. Somos irmãos. Quando eu vi aquele sujeito açoitando aquele escravo hebreu com tanta crueldade, eu só pensei em matá-lo. Agora você realmente foi longe demais, Moisés. Tem mais. O escravo era meu irmão. Seu irmão? É, mas eu só vi depois, Ramsés. Não foi por isso que eu reagi. Eu não aguento mais ver meu povo ser tratado como raça inferior. Yonete espia por trás da porta. Já matou muita gente. Não creio que esteja abalado por ter matado um oficial egípcio. Matava inimigos do Egito em batalha, Ramsés. Como você acha que o rei reagirá quando souber que um hebreu matou um oficial egípcio? Ainda mais um hebreu que ele sempre quis se livrar. Ainda mais nas circunstâncias agora, que não são nada favoráveis. A situação é complicada. É tudo que o rei precisa para se livrar de mim de vez. Nós temos que dar um sumiço no corpo e apagar qualquer vestígio. Nós enterramos o sujeito. Onde exatamente? É aqui! Foi aqui que a gente enterrou o corpo. Como é que eles ficaram sabendo que foi você que matou o homem? Não sei. Só estávamos eu e Arão. Você contou o que fez para alguém no palácio? Não. Contei. Mas essa pessoa nunca me entregaria. Ramsés, aquele que vem lá. Não é Ramsés? Não tenha medo, pai. Ramsés caminha até Moisés. Ainda bem que eu te encontrei antes dos outros. O rei já sabe de tudo. Eu não vou abandonar minha família. Eu preciso voltar ao palácio e assumir o que fiz antes que o rei se volte contra eles. Voltar ao palácio. Você não ouviu o que eu falei? Se voltar, será condenado à morte e eu não vou poder te ajudar dessa vez. Todos já sabem que você matou um egípcio e o rei está encarando essa questão como uma ameaça à segurança do reino. Eu prefiro morrer para deixar que a minha família... Nada impede que após a execução meu pai se volte contra a sua família hebreia. Morto, você não vai poder ajudar ninguém, Moisés. Para com bravatas e foge enquanto é tempo. Noite. Moisés e Arão estão em uma caverna. Quando eu penso em tudo que aconteceu, nós estivemos aqui para que você nascesse em segurança. Cá estamos nós novamente, numa situação muito parecida. Eu não entendo do que serviu tudo que passamos para nos reencontrarmos e agora sermos afastados novamente. Sabe, meu filho, algumas pessoas perdem a fé diante das dificuldades da vida. Acham que foram abandonadas por Deus, que nada do que fazem dá certo e que tudo é sempre dor e sofrimento sem fim. Depois que eu vi o quanto meu povo sofre com a escravidão, eu acho que eu posso entender que alguém pense assim. Arão pega uma semente no chão. Você está vendo isso aqui? É uma semente de tamareira. Caso ela pudesse olhar para si mesma, talvez ela se achasse pequena e inútil. Mas mesmo assim, ela não questiona a vontade de Deus e cumpre o que lhe foi reservado. Olha, você sabia que se nós plantarmos uma muda dessa árvore, logo, logo ela vai estar dando frutos. Mas se nós usarmos a semente, ela pode levar muitos anos até frutificar, sabia? Não. Mesmo assim, ela não se importa. Ela simplesmente se deixa brotar na terra. Ela brota e se torna aquilo que ela deve ser. E como a semente de tamareira, Moisés, nós devemos continuar acreditando, continuar, até que a gente se torne aquilo que Deus planejou para cada um de nós. Se é assim, qual é o plano de Deus para mim? Emuná. Emuná, tenha fé. Deus vai acabar lhe dizendo: quanto isso, seja paciente. Assim como a semente de tamareira. Ramsés e Moisés caminham pelo deserto. Bem, eu volto daqui. Senão eu acabo fugindo também. Acho melhor não chorar. Tem razão. Podemos chorar depois. Vai ganhar um presente. Um presente? E o que é? Abra. Ramsés entrega um saquinho de pano para Moisés. Ganhei da minha mãe, quando voltei da minha primeira batalha. Nunca usei. Estava esperando uma data especial. Essa data chegou, mas é você quem vai usar.
Volte para nós. Obrigado. É um belo anel. E valioso. Se precisar vender ou trocar, não hesite. Quer comprar? Servirá também para não permitir que você esqueça do seu irmão. Irmão? Que irmão? Vamos acabar logo com isso? Os dois se abraçam. Dia ensolarado. Cambaleando, Moisés caminha por uma duna do deserto. Moisés olha ao redor e observa uma tempestade de areia que se aproxima. Moisés corre pela duna. Ele cobre o rosto com um lenço. Moisés se agacha no chão e a ventania o cobre com areia. Dia. Moisés rasteja pelo deserto. Moisés levanta e caminha cambaleando. Segurando uma espada e com um lenço sobre a cabeça, Moisés percorre as dunas de um vasto deserto. Letreiro. Midian. Se aproximando de uma vila, Moisés estende o braço para a frente e sorri. Moisés toma a água de um poço e suspira. Moisés caminha pela vila deserta e deita sobre um monte de feno seco. Um rebanho de ovelhas se aproxima da vila. Moisés levanta e observa algumas mulheres pastorearem o rebanho. Ele franze as sobrancelhas e observa uma mulher morena com longos cabelos castanhos. Moisés olha fixamente para a mulher. Não é que ia saber que o véu não era meu. Porque o seu já estaria rasgado faz tempo. De que véu vocês estão falando? Eu não sei pra que tanta discussão. Por causa de um véu bobo. O véu era meu. Eu não admito que peguem as minhas coisas. Ainda mais uma sonsa feito ela. Dani, eu não fiz de propósito. Você sabe disso. Eu não... Chega! Vocês fazem mais barulho que as ovelhas. Vocês vieram pra trabalhar ou pra grazar que nem cacas? As mulheres se entreolham. Escondido, Moisés olha fixamente para a mulher de cabelos castanhos. Moisés se esconde atrás do feno e observa 3 homens se aproximarem das mulheres. Tire suas ovelhas daqui, mulher. Não ouviu o que eu falei? Moisés caminha e encara os 3 homens.
Deixa-as em paz. Moisés empunha a espada. Por que voltaram tão cedo? Um egípcio, pai. Os pastores não queriam deixar a gente usar o E poço. eles enfrentou e foram todos embora. Era muito forte, tinha uma espada. Não estou entendendo nada. Adira, do que eles estão falando? Sim, pai, quando chegamos ao poço, uns pastores nos perturbaram. E aí esse egípcio nos defendeu. Depois ele tirou a água e deu de beber ao nosso rebanho. Mas pra variar, ao invés de agradecer, Zípora foi rude com o homem. E onde está esse Salvador? Ficou no poço. Por que o deixaram lá no poço? As mulheres olham para Zípora. Ô pai, o senhor acha mesmo que devíamos trazer um estranho aqui pra casa? Vão buscar o egípcio e o convidem para vir comer de nosso pão. Espero que não tenha chocado com minha história. Ela é realmente surpreendente. Mas tenho visto tanta coisa nesta vida, Moisés. Não se preocupe. Noite. Bem, senhor, já está tarde e não quero incomodar. Agradeço a hospitalidade. Por favor. Não posso deixá-lo ao relento depois do que fez por minhas filhas. Não foi nada demais. Eu insisto, Moisés. Quero lhe oferecer meu teto e meu pão. Se amanhã quiser seguir viagem, é um homem livre, mas permaneça em minha casa pelo tempo que desejar. Obrigado. É muita generosidade sua. Moisés está deitado em uma cama. Sorrateiramente, Zípora se aproxima de Moisés e derruba uma das joias dele. Ele levanta da cama e agarra Zípora. Eles se encaram e Moisés sorri. Dia. Cansado de esperar, errar e de em vão tentar. Uma voz eu ouvi, uma voz eu ouvi. Farei do teu deserto um jardim. Abraça-me. Assim eu te torno minha esposa. Assim eu te torno meu marido. Zípora e Moisés se beijam na boca. De mãos dadas, Zípora e Moisés caminham pela vila. As pessoas dançam. Sorrindo, Zípora e Moisés dançam e se beijam na boca. Os anos se passaram e aquele que tinha sido criado como um príncipe egípcio se tornou um pastor de ovelhas. Enquanto isso, no Egito, o sofrimento dos hebreus só aumentava. Após a morte do seu pai, Ramsés foi coroado faraó. Ele se julgava um deus e por todo o Egito eram erguidas construções em seu culto. Em um altar, Ramsés coloca a coroa dourada em Nefertari. Em frente a inúmeras pessoas, Ramsés ergue as mãos. E os escravos pagavam o preço pela soberba do rei. Centenas de escravos trabalham nas construções. Isso não é maneira de se tratar nem mesmo um animal. O povo não aguenta mais, pai. Estamos esperando esse libertador há tanto tempo. Eu era criança quando ouvi essa promessa. E o nosso povo já sofria. Agora, tanto tempo depois, e nada mudou. Ou melhor, mudou.
Mudou pra pior. Por que, pai? Por que Deus permite tanto sofrimento? Será que ele esqueceu de nós? A resposta para essa pergunta continua sendo a mesma, minha filha. Não foi Deus que se esqueceu do seu povo. Ele também não nos abandonou. Nós é que nos afastamos dele. E nos desviamos de seu caminho. E se nós pedirmos socorro? Ele vai nos ouvir. Então é isso, pai. Vamos unir nosso povo. Vamos clamar todos numa só voz. Miriam e Arão se ajoelham no chão. Senhor, meu Deus, nós precisamos de ti. Envie um libertador. Olha para o céu. Noite. O que está pensando? As estrelas. Elas me fazem lembrar da promessa de Deus e da minha última... Quer dizer, quase única conversa que tive com meu pai de sangue. Moisés tira uma semente de um pedaço de pano. Às vezes eu ainda me pergunto se eu sou como a semente, que leva anos antes de dar frutos. Se eu me tornei aquilo que eu devia ter me tornado. Por mais que eu me esforce, eu não consigo entender por que as coisas aconteceram daquele jeito. Eles se sacrificaram por mim. Eu os reencontrei e tive que deixá-los. Até como seu pai disse, meu amor. Não se deve questionar a vontade de Deus. Nos proibiram de nos reunir em nossas casas, mas nada disseram quanto a buscarmos o nosso Deus com as estrelas por testemunha. Senhor, querem calar o nosso pranto, Senhor. Mas o Senhor tudo ouve e tudo vê. Querem que nos curvemos diante de um mero homem, mas só a ti tememos e adoramos. Nos prendem com grilhões, nos humilham, mas jamais escravizarão a nossa essência, porque ela te pertence, Senhor. Nos perdoe, Senhor, todas as vezes que duvidamos do teu poder. Mas hoje aqui, prostrados, reconhecemos que dependemos de ti, Senhor. E por isso, tem misericórdia de nós, Senhor. Ouve o nosso pranto. Escuta o nosso clamor. Somos ovelhas de teu rebanho, Senhor. Não nos deixe sós. Dia ensolarado. Segurando um cajado de madeira, Moisés desce uma montanha. Gugi! Onde é que essa ovelha se meteu dessa vez? Gugi! Moisés olha ao redor e observa uma ovelha negra que caminha pelas rochas. A ovelha corre e Moisés a segue. Moisés sobe a montanha. Moisés caminha entre as rochas e se aproxima da ovelha. Acha divertido me fazer subir até aqui, Gugi? As nuvens brancas pairam sobre os cumes das montanhas. Moisés. O céu escurece. Moisés ergue a cabeça e observa uma árvore em chamas. Moisés, não se aproxime mais.
tire as sandálias dos pés, porque o lugar que está pisando é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não tenha medo. Tenho visto a aflição do meu povo no Egito, e o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Sei que estão sofrendo e sendo oprimidos. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Chegou a hora de voltar, Moisés. Eu te enviarei ao faraó para tirar o meu povo do Egito. Mas, Senhor, assim que eu voltar para o Egito, serei morto. Aquele que desejava a sua morte já não vive mais. Arão atravessará o deserto e virá ao teu encontro. Amém. Farei como o Senhor ordenou. Mais uma coisa. Saiba que apesar de todo o poder que demonstrarei através de você, o coração do faraó continuará endurecido e não deixará o povo ir. Então repetirá minhas palavras a ele. Assim me disse o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Se recusar a libertar meu povo, eu matarei o teu primogênito. Diante das chamas, Moisés franze as sobrancelhas e abaixa a cabeça. Vá e cumpra a vontade de seu Deus. O céu clareia e Moisés observa a árvore com copa verdejante. Vai demorar muito para voltar? Não sei, mas eu prometo que estaremos juntos novamente. O Senhor vai para o Egito e depois vai levar nosso povo para a terra prometida. Pai, como pode ter certeza que vai voltar? Moisés tira a semente de um pedaço de pano. Vocês sabem o que é isso aqui, não sabem? É a semente de tamareira do avô Arão. Quando eu a ganhei de meu pai, eu estava confuso, cheio de dúvidas. Mas ele me disse para ter paciência e nunca perder a fé. Que um dia Deus revelaria os planos que tinha para o Senhor. E ele revelou, lá na montanha. Exatamente. E sabem, eu tenho certeza que os meus pais nunca perderam a fé. Eles estão aguardando que eu volte um dia também. O que eu peço a vocês dois é que confiem em Deus e tenham essa mesma fé. Vou sentir sua falta. Eu também. Ele beija os filhos na cabeça. Muito. Moisés e Zípora se abraçam e se beijam. Zípora chora. Eu te amo muito, Zípora. Muito. Cumpra essa missão e volta pra mim. Por favor. Volto. Eles se abraçam e se beijam na boca. Moisés caminha pelas dunas de um vasto deserto. Segurando um cajado de madeira, Moisés para em uma montanha e suspira. Moisés. Arão. Estava esperando por você, meu irmão. Arão caminha até Moisés. Arão e Moisés se abraçam.
Noite. Moisés está em frente a uma fogueira. Desculpa, não queria atrapalhar a sua concentração. Eu estava tão distraído que nem vi você chegando, Arão. Nunca tinha visto alguém escrever. As formas são tão bonitas. É a nossa língua. Hebraico. Já esculpi formas e desenhos na pedra, mas jamais aprendi a escrever. Pois eu vou te ensinar a escrever. Eu aprendi ainda adolescente no palácio. O que você está escrevendo que foi capaz de lhe roubar o sono? A minha história. A história do nosso povo. Desde a chegada dos irmãos de José ao Egito, a maneira como o nosso povo se multiplicou. Como nos tornamos escravos após a morte de José. O decreto do rei, ordenando que os meninos hebreus fossem mortos. Pode ler um trecho para mim? Esse aqui você conhece bem. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era menino, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não mais podia escondê-lo, ela pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, na margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. De sua familiar. Muito. Por que resolveu fazer isso agora? Alguma coisa dentro de mim está me levando a escrever, Arão. Para que a nossa história não se apague. E todas as gerações futuras saibam como Deus libertou nosso povo. Como Ele usou de todo o seu poder para fazer de nós uma grande nação. Belas palavras. São ainda mais belas quando você as diz como se tudo já tivesse acontecido. Porque é o que vai acontecer, meu irmão. Moisés e Arão caminham pelo deserto. Eles param em um mirante e observam a extensa cidade. Joquebede abre a porta da casa e se depara com Moisés. Não vai me dar um abraço, mãe? Boca aberta, ela abraça Moisés. Aquela foi a primeira vez que viu o homem escolhido por Deus para libertar nosso povo. Noite. Por que é que vocês estão tão eufóricas assim? Essas coisas. De quem é esse cajado? Estou de volta, meu pai. Moisés, meu filho. Anrão abraça Moisés. Com os olhos marejados, ele encara Moisés, que tira uma semente de dentro de um pedaço de pano. Moisés entrega a semente para o pai. Você aguardou. Eu pensei muito em tudo que me disse durante todos esses anos e esperando que Deus me revelasse a sua vontade. E agora você se tornou aquilo que o Senhor havia planejado. Moisés sorri e fecha a palma da mão do pai. Dia. Moisés e Arão caminham até o portão do palácio. Soberano, com sua licença. Mas o que é isso, Ikene? Como ousa aparecer diante do seu Deus Rei sem ser anunciado? Perdão, senhor, mas é urgente. Que assunto o fez pensar que poderia me importunar? O príncipe Moisés se encontra nos portões do palácio. O quê? Nefertari derruba uma taça dourada. Senhor, o rei quer vê-lo. Os portões são abertos e Moisés caminha na direção de Ramsés, que desce do altar.
Ramsés sorri e abraça Moisés. Imagino que deve estar muito cansado, meu filho. Sim, bastante. É que lá em Midian costumamos dormir bem cedo. Nós temos uma bela cama esperando por você. Obrigado, meu irmão, mas eu vou dormir na vila. Não pretende ficar conosco no palácio? É que depois de todos esses anos levando uma vida simples, A verdade é que eu me desacostumei de luxo, de conforto. Eu creio que... Luxo e conforto são duas coisas com as quais nos acostumamos muito rápido, Moisés. Em 2 dias estará curado da pobreza. Eu não ia falar, mas eu vou falar logo. Vou nomeá-lo meu conselheiro. Meu principal conselheiro. Magnífica ideia. Quanto ao cabelo, à barba, roupas novas, joias, deixem comigo que eu cuido de tudo. E daremos uma grande festa. O ressurgimento do príncipe Moisés. Eu agradeço de coração o carinho de vocês. Com grande emoção. Mas estão me esperando na vila e não quero deixar ninguém preocupado, Ramsés. Mas amanhã podemos conversar mais. Assunto para conversa não vai faltar. No lugar deles, eu também pensaria que você ia ficar no palácio. Pois é. Foi muito difícil ver a alegria e o carinho com que me receberam, sabendo que amanhã a história vai ser bem diferente. Já pretende mostrar os sinais ao rei? Quero fazer logo o que Deus mandou. Não quero mais que as pessoas que eu amo permaneçam iludidas. Minha mãe egípcia, por exemplo, eu sei que ela ainda tem esperanças que eu volte ao palácio. O próprio Ramsés. Eles precisam saber o real motivo do meu retorno. Noite. Moisés e Arão estão na casa. E amanhã você vai comigo. Eles se abraçam. Dia ensolarado. O pátio do palácio é cercado por estátuas. Arão e Moisés caminham até o altar do palácio e se aproximam de Ramsés. Por que não veio sozinho? Temos muito que conversar privadamente. Arão veio comigo porque eu... Pai. Vim buscar o senhor para o treino. Moisés, este belo rapaz é meu filho, Amenhotep. Muito prazer. O senhor não disse que ele era um príncipe? Por que está com essa roupa? Ele veio disfarçado hoje, meu filho. Ande, vá para a sala de treinamento com Ikene. Eu te encontro lá mais tarde. Amenhotep encara Moisés e sai. Antes era você que treinava comigo. Agora é meu filho. Mas você estava me dizendo por que veio acompanhado. O Deus dos Hebreus nos encontrou, Ramsés. Falou comigo e depois com meu irmão. Deus? Um Deus invisível, sem rosto, sem corpo, que não se pode tocar. Mas ele é real, podemos ouvi-lo. E o que disse esse Deus? Assim disse o Senhor, Deus de Israel. Deixa ir o meu povo para o deserto para que celebre uma festa para mim. Que brincadeira é essa? Não é brincadeira, Ramsés. E quem é esse senhor para que eu lhe dê ouvidos? Não conheço esse Deus, e tampouco deixarei seu povo ir a lugar algum. A partir de agora, os egípcios não darão mais palha ao povo hebreu para a fabricação de tijolos como antes. Os escravos terão que plantar a própria palha, assim como terão que manter a mesma cota de fabricação diária. Se estão com tempo para pensar em ir ao deserto adorar ao Deus sem rosto, é porque estão ociosos. Ocupados não darão mais ouvidos a palavras mentirosas. Em um campo, alguns soldados se reúnem. Deram conta da tarefa de hoje? Não chegaram nem perto disso. Já sabe o que fazer. Os soldados chicoteiam os escravos. Senhor, por que permite que isso aconteça com seu povo? Por que me trouxe de volta? Se desde que me apresentei ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado nossa gente. Por que o Senhor ainda não intercedeu por nós? Moisés, Moisés olha para o céu. agora verá o que farei ao faraó. Pelo poder da minha mão, ele os deixará partir. Moisés sorri e abaixa a cabeça. Arão e Moisés caminham pelo palácio e se aproximam de Ramsés. O rei queira me perdoar. Não sabia que estava dando uma recepção, ou teria vindo outra hora.
Não quero incomodar. O que o traz à minha presença novamente? Um novo recado do seu Deus para mim? Arão, jogue seu cajado no chão. Arão larga no chão o cajado que se transforma em uma serpente. Isso é ridículo. Os meus sacerdotes são capazes de muito mais. Fazer! Fazer e um discípulo franze as sobrancelhas e arremessam os cajados dourados no chão. Os cajados se transformam em serpentes. Era apenas um truque. Diante do altar, a serpente gerada do cajado de Arão devora as serpentes criadas pelos sacerdotes de Ramsés. Moisés e Ramsés se encaram. Arão caminha e segura a serpente, que se transforma em um cajado de madeira. Moisés caminha na direção de Ramsés. Diga ao seu Deus que, se quiser mesmo me impressionar, terá que realizar milagres maiores. E agora saiam da minha presença. Farei como o soberano ordenou. Mas antes gostaria de lhe falar um momento a sós. Por que isso tudo, Moisés? Me escute! Estou tentando alertá-lo para o seu bem, de sua família, de seu povo. Reconsidere e evite uma tragédia, Ramsés. O que vem por aí é algo terrível e está fora do meu controle. Só você pode mudar o rumo dos acontecimentos. Quanto a mim, não há nada que eu possa fazer para salvar o Egito. Moisés e Ramsés estão na margem de um rio e se encaram. Então vai continuar me desafiando. Ninguém está te desafiando. É muito simples. O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para dizer que deixe ir o seu povo para servi-lo no deserto. Mas você não tem ouvido. O povo é minha propriedade, assim como tudo que existe no Egito. Basta. Você conseguiu estragar o meu dia. Vamos embora! Assim disse o meu Deus, Ramsés. Nisto saberá que sou o Senhor. Com este cajado ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes morrerão. O cheiro será terrível. Os egípcios não poderão mais beber de sua água. Quer que eu acredite nisso? Faça-me o favor. Seu povo não vai a lugar nenhum. Tome teu cajado, Arão. Estenda tua mão sobre as águas e haja sangue por toda a terra do Egito. Arão caminha até a beira do rio e ergue o cajado. Arão afunda a ponta do cajado na água e uma mancha vermelha se espalha pelo rio. Toda a água do Egito se transformou em sangue. A mancha vermelha se alastra pelas águas do rio. Durante 7 dias, o povo egípcio sofreu com a sede. O sangue jorra pelas bicas do palácio. Nefertari nada em uma piscina do palácio e a água se transforma em sangue que cobre o corpo dela. Nefertari observa o sangue no corpo e arregala os olhos. Ramsés afunda as mãos no sangue do rio. Mesmo diante de tamanha demonstração de poder do Deus de Israel, o faraó não cedeu. Deus então ordenou que Arão apontasse o cajado para o rio. E vieram as rãs. Milhares delas. Milhares de rãs saem do rio e saltam pelas margens. As rãs invadem os quartos e o altar do palácio. Agora, vocês já repararam que aqui elas não entraram? Nós somos hebreus. É isso.
Essa praga só atinge os egípcios. Só depende de você evitar o sofrimento do teu povo. Se não mudar de ideia, mais pragas virão. Eu não tenho medo das suas ameaças. É mais uma praga, princesa. Estão todos infestados no palácio. Todos menos os hebreus. Impressionante ver como o Deus de vocês os protege. Arão e Moisés observam uma nuvem de insetos voadores que invade o palácio. Na cozinha do palácio, os criados cobrem os alimentos. Em um campo, os insetos sobrevoam os hebreus e atacam os soldados egípcios. No palácio, os corpos dos egípcios são cobertos pelos insetos. Eu lamento muito tudo isso e, como já disse várias vezes e repito, não está em minhas mãos deter as pragas, só depende de você. Se não deixar meu povo partir, é certo que virá outra. Qual? Não sei. A conversa acaba aqui, vai embora. No palácio, Pazer olha para uma estátua. No pátio, os cavalos cambaleiam e tombam no chão. Os cavalos e vacas deitam e caem no chão. Moisés segura um punhado de terra e a joga para cima. Uma nuvem negra cobre o céu. No palácio, Pazer e Ramsés estão repletos de feridas na pele. Caramba, o que é isso no meu rosto? As feridas se espalham pela pele dos corpos dos egípcios. Nada fazia com que o faraó cedesse. Então Deus enviou uma praga terrível. O Egito temeu. Tinham perdido suas plantações, seus rebanhos, passaram sede, fome, e agora o céu estava prestes a cair sobre suas cabeças. Nuvens negras cobrem o palácio. No alto de uma montanha, Moisés está ao lado de Arão. Moisés ergue as mãos e olha para o céu. Uma tempestade se aproxima do palácio. No palácio, Ramsés debruça no trono. Nuvens negras e relâmpagos sobre o céu do palácio. Amenhotep está assim tão assustado. Nunca ouvi desse jeito. Eu tentei acalmá-lo dizendo que isso era apenas uma chuva. Mas não é só isso, é? Os deuses nos abandonaram, é isso? Eu não devia ter enfrentado o Deus dos miseráveis, é isso? Devia ter cedido às ameaças de Moisés? Calma, meu amor, vai ficar tudo bem. Eu não vou ceder! Não vou! Eu sou o Horus vivo! Já resistimos a 6 pragas, resistiremos a mais essa! Não vou ceder! Não vou! Pedras de granizo caem do céu e atingem o palácio. No alto da montanha, Moisés ergue as mãos. Moisés e Arão olham para o céu repleto de nuvens negras e observam as esferas flamejantes caírem na direção do palácio. As construções do palácio são atingidas pelas esferas de fogo. Ramsés caminha até a varanda e observa o pátio ser devastado pelas esferas que caem do céu. As chamas atingem as estátuas e os egípcios. As
nuvens negras se concentram sobre o palácio e as esferas caem nas construções egípcias. Ramsés entra no palácio. As esferas caem. Moisés ergue o cajado e as nuvens negras dissipam pelo céu. Ofegante, Moisés abaixa as mãos e observa a cidade e o palácio em chamas. Muitos pereceram por causa da intransigência de seu rei, que teimou em não libertar os escravos. O Egito sucumbia diante dos olhos do faraó. Mas ele continuou desafiando o Deus único, fazendo seu próprio povo sofrer. O palácio está arruinado e os egípcios estão estirados no chão. No altar, Ramsés olha para a estátua de um deus. Moisés entra no palácio. Não há acordo algum. Os escravos ficam no Egito e reconstruirão o que seu Deus destruiu. Pois se recusa a deixar meu povo partir, amanhã gafanhotos invadirão todo o seu território e cobrirão toda a face da terra. Eles comerão o que restou da chuva de pedras e toda a árvore que cresce no campo. Eles encherão as tuas casas, as casas dos teus oficiais e de todos os egípcios como nunca viram teus pais, e nem os teus antepassados até hoje. Ramsés sai para a varanda do palácio e observa um enxame de gafanhotos se aproximar e invadir o palácio. Ramsés abraça Nefertari e os gafanhotos invadem o quarto do palácio. A praga seguinte abalaria enormemente os egípcios. Eles temiam a noite, porque acreditavam que somente sob a luz do sol tinham a proteção de Amon-Ra, sua divindade mais cultuada. Que Ra nos proteja. Ele franze as sobrancelhas, estende o braço para frente e toca a névoa negra. Era uma treva tão espessa que podia ser tocada. Durante 3 dias, os egípcios ficaram na mais completa escuridão. Escurece. Mas o Senhor protegia seu povo. E não faltou luz aos hebreus. Impressionante poder de Deus. Na vila dos hebreus, Moisés olha para o céu iluminado. É dia e Moisés entra no palácio. Mas o que significa isso? Avisei que morreria se viesse novamente. Como permitiu que ele entrasse, oficial? Existem explicações. Soberano, eu... E Kenny foi prudente. Aliás, muito mais do que o rei tem sido ultimamente. Se acha que pode falar comigo nesse tom, é porque está mesmo disposto a perder a vida. Saiba que eu não fazia questão nenhuma em vê-lo novamente, Ramsés. Mas lhe garanto, não haverá outra vez. Essa será a última praga que anuncio. Devo dar cabo dele, senhor. Diga logo o que tem a dizer e vá embora. O soldado embainha a espada. Assim diz o Senhor. Por volta da meia-noite passarei pelo Egito. E todo primogênito morrerá, inclusive o herdeiro do trono. Até mesmo o filho mais velho da serva. E todas as primeiras crias do gado. Acha que pode vir à minha presença anunciar a morte de meu filho? Ninguém pode ameaçar a vida do futuro rei! Eu não vim ameaçá-lo, eu vim apenas repetir as palavras do meu Deus. Entenda de uma vez por todas a importância deste alerta, Ramsés. Tudo isso pode ser evitado a um único comando seu. Seu Deus se engana se pensa que vai me intimidar. Resisti até agora. Nada vai me fazer mudar de ideia. Nem a morte do herdeiro do trono? Do seu primogênito, Ramsés. Deveria matá-lo como prometi. Pois então reconsidere, ou haverá grande luta em toda a terra do Egito, como nunca houve antes e nem jamais haverá.
Porém, contra os filhos de Israel, desde homens até animais, Ramsés, nem sequer um cão rosnará para que saiba que o Senhor fará distinção entre os filhos de Israel e os egípcios. Fora daqui! Volte para o seu povo imundo e avise a todos que jamais deixarão de me servir. E que é a Horus vivo, ao amado de Pitá, que eles devem ter. Moisés aponta o dedo indicador para Ramsés. Está cometendo o maior erro da sua vida, Ramsés. O maior erro da sua vida. Ramsés senta no trono. Moisés contou ao povo o que Deus havia dito e o que deviam fazer. No dia 10 daquele mesmo mês, as famílias deviam se reunir numa ceia, onde serviriam um cordeiro e usariam seu sangue para pintar as vergas e ombreiras de suas portas. Todos que seguissem as instruções do Senhor e se entregassem a Ele, teriam seus primogênitos salvos, não importando se eram egípcios ou hebreus. Havia uma escolha a ser feita. Haverá grande dor e luto essa noite em todo o Egito. Mas nós não devemos crer no Senhor apenas nos momentos de perigo ou morte, mas em todas as circunstâncias, boas ou más. Existe um só Deus, e eu acredito que isso está mais do que provado. Todos têm que decidir, egípcios e hebreus, se vão crer nesse Deus ou não. Porque crer nele significa basear toda a sua vida sobre essa fé. Esse dia será um memorial que nós e nossos descendentes celebraremos como festa ao nosso Senhor. Moisés pega uma folha do cesto. Essas ervas amargas servem para nos lembrar dos anos amargos em que vivemos aqui no Egito. Ele pega um pão no cesto de palha. Este pão sem fermento é para nos lembrarmos de que Deus se agrada da verdade e da sinceridade. O que significa que temos que ser por fora o que somos por dentro. Moisés entrega o pão para Miriam. Estamos aqui protegidos não porque somos melhores do que os egípcios, não. Mas porque a vida deste cordeiro está tomando o nosso lugar e nos redimindo dos anos em que vivemos afastados do nosso Deus. As pessoas estão reunidas ao redor da mesa. Moisés olha para o alto. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus. Durante os anos de escravidão, muitos do nosso povo haviam se afastado de Deus e se recusavam a deixar sua vida no palácio, para o desespero de suas famílias. Outros, que também haviam esquecido sua fé e adotado hábitos e crenças pagãs, retornaram ao Senhor. Mesmo o desespero da rainha, temendo por seu primogênito, herdeiro do trono, não foi capaz de amolecer o coração do faraó. E ele confiou a vida de seu filho aos deuses egípcios. É noite. O dia chegou. E aqueles que ouviram o Senhor pintaram suas portas com o sangue do cordeiro. Quando o anjo destruidor passasse pela terra do Egito, as casas que possuíssem aquela marca seriam poupadas. Um vulto brilhante paira e passa diante das portas das casas da vila. O vulto entra nas casas sem os sinais nas portas. Um egípcio cai estirado no chão. Os vultos luminosos entram pelas portas e janelas das casas. O
Os soldados fogem e os vultos entram pelos portões do palácio. Os vultos voam pelos corredores do palácio. Os primogênitos desfalecem. No quarto, Ramsés toca a mão no rosto de Amenhotep e franze o rosto. Ramsés observa o filho deitado ao lado de Nefertari. Ramsés caminha pelos aposentos. Vultos luminosos voam ao redor de Ramsés. Eu sou o Horus vivo na Terra, o primogênito de Osíris e Ísis, ordeno que saiam do meu palácio! Saiam! Contra o soberano do Alto do Baixo Egito, ordeno que vocês vão para bem longe do meu reino! Para além da fronteira do Egito! Fora daqui! Fora! Nefertari franze as sobrancelhas e Amenhotep arregala os olhos. Os vultos luminosos entram no quarto e rodeiam Amenhotep. Não! Meu filho, não! Não! Amenhotep franze o rosto e desfalece, estirado na cama. Meu filho, não! Meu filho, não! Não! Meu filho! Oh, meu filho, não! Não! Meu filho! Não! Meu filho, não! Os olhos de Ramsés se enchem de lágrimas. Ramsés segura o filho nos braços e Nefertari chora. Cabisbaixo, Ramsés sai do castelo e caminha pelo pátio. Chama Moisés, Arão. Não será preciso, senhor. Ramsés olha para Arão e Moisés, que se aproximam caminhando. Ramsés olha fixamente para Moisés. Moisés, se aparta do meu povo e siga com o seu para o deserto. Vá servir ao seu Deus, como tem me pedido. Levem seus rebanhos e tudo mais que lhes pertence. Como último pedido, peço que me abençoe. Arão e Moisés estão com os olhos marejados. Que Deus o abençoe, Ramsés. Nunca desejei o seu mal. Nunca. E saiba que eu sofro com a sua dor. Ramsés e Moisés se encaram. Adeus, Moisés. Adeus. Ramsés vira de costas para Moisés e caminha para dentro do palácio. Os egípcios queriam tanto nos ver longe que nos entregaram ouro, armas, como se finalmente estivessem pagando pelo nosso trabalho escravo por séculos. Vieram hebreus de todas as partes do Egito e finalmente nos tornamos um só povo. Egípcios se juntaram a nós
Eram milhares de pessoas que deixavam centenas de anos de escravidão para trás. Filhos de Israel, lembrem-se deste dia. O dia em que deixamos o Egito, a terra da escravidão. O Senhor cumpriu a sua promessa. Nos tirou daqui com sua mão forte e nos guiará rumo à terra prometida. Caminhando pelas montanhas, Moisés e Arão chegam a um mirante e observam uma vasta planície desértica. Moisés e Arão viram de frente para as pessoas reunidas. E agora, meu irmão? Para onde vamos? Deus mostrará o caminho. Moisés e Arão olham para o vasto deserto. Moisés ergue o cajado e um tornado se forma no céu. Não tenham medo. O Senhor vai cuidar de nós, mãe. Obrigado, Senhor. Obrigado. Deus nos guiará rumo à terra prometida. Avancem! Arão e Moisés se entreolham e sorriem. Meu amor. No palácio, Ramsés se aproxima de Nefertari. Eu sei que você deve... Eu quero Moisés morto. Ele matou o meu filho! Não me interessa mais nada, eu quero vingança, Ramsés. Ramsés franze as sobrancelhas e vira de costas para Nefertari. Não seja fraco, Ramsés. Os dois se encaram. Você tem razão. Moisés deve morrer. Todos eles têm que morrer. As tropas dos soldados egípcios trafegam pelas montanhas. Os soldados liderados por Ramsés param em um mirante diante do vasto deserto. Os soldados avançam na direção dos hebreus. Moisés observa as tropas se aproximarem. Moisés e os hebreus correm e se aglomeram na beira do mar. Moisés avança entre as pessoas e observa as tropas egípcias se aproximarem. Em uma briga de guerra, Ramsés lidera as tropas. Moisés olha fixamente para os egípcios e os hebreus se aglomeram na praia. Não tinha sepulcro suficiente no Egito, não é, Moisés? Por isso nos trouxe para morrer no deserto. Por que nos tirou de lá? A gente avisou que isso ia acontecer, Moisés. Cansei de falar para nos deixar em paz. É melhor ser um escravo no Egito que um cadáver no deserto. Fiquem calmos e vejam o livramento que o Senhor dará. Os egípcios que hoje estão vendo nunca mais tornarão a ver. Deus lutará por vocês. Correndo, Moisés sobe em uma montanha.
Moisés ergue os braços e as nuvens escurecem sobre ele. Em meio aos hebreus, uma menina ergue o braço e aponta o dedo para cima. Manchas brilhantes e luminosas pairam entre as nuvens negras do céu. Os hebreus erguem as cabeças para o céu e franzem as sobrancelhas. No alto da montanha, Moisés observa as formas luminosas atingirem o tornado e o incendiarem. Um espiral de fogo percorre as montanhas. Relâmpagos iluminam o céu. Liderando o exército, Ramsés observa o espiral de fogo se aproximar. Moisés ergue as palmas das mãos. O espiral de fogo bloqueia a passagem dos egípcios. Esferas flamejantes caem sobre os soldados. Os cavalos se agitam e os soldados recuam. Ramsés e os soldados avançam na direção das chamas. Na montanha, Moisés ergue a face para o céu. Com as sobrancelhas franzidas e os olhos marejados, Moisés olha para o céu. Levante o cajado e estenda a mão sobre o mar. Ele vira de frente para o mar com águas agitadas. Com o cajado erguido, Moisés estende o braço para frente. Aglomerados, os hebreus olham para o mar se abrir. Com as sobrancelhas franzidas, Moisés olha fixamente para o mar, e uma passagem surge, revelando um caminho de terra entre as águas do mar. Os hebreus arregalam os olhos e sorriem. O mar se divide e um caminho é revelado. Imensos muros de água se formam nas margens de uma estreita passagem através do mar. Marchem! Vamos! Marchem! Vamos! Marchem! Vamos! Marchem! Avancem! Vamos! Está seco. As pessoas caminham pela estreita passagem no mar. O espiral de chamas bloqueia o caminho dos egípcios. Continuem! Vamos! No alto da montanha, Moisés segura o cajado e observa os hebreus atravessarem o mar. Marchem! Avancem! Reunidas, as pessoas atravessam o mar.
Correndo, Moisés desce a montanha. Moisés segue os hebreus pela passagem no mar e o atravessa. As chamas do espiral dissipam diante dos egípcios. Ramsés e os soldados avançam pela passagem e se dirigem ao mar. Conduzindo os hebreus pela travessia no mar, Moisés olha para Ramsés. Eu sou o Aros vivo. Eu sou mais poderoso. Ramsés franze as sobrancelhas e segue com os soldados pela passagem no mar. Correndo, Moisés e os hebreus atravessam o mar. Ramsés e os soldados perseguem os hebreus pelo caminho margeado pelos muros de água. Apressadamente, os hebreus correm e chegam à outra margem do mar. Reunidos, os soldados egípcios seguem pela passagem no mar. Moisés e os hebreus se reúnem na praia. Moisés e Ramsés se encaram fixamente. Estende tua mão sobre o mar novamente. Olhando para o mar, Moisés abaixa os braços. Os muros de água que margeiam a passagem de terra se fecham e tombam sobre os soldados. Com as sobrancelhas franzidas, Moisés abaixa as mãos e a passagem do mar se fecha. Os soldados observam o mar se fechar ao redor deles. Na praia, Moisés une as mãos e a passagem no mar se fecha. Ramsés está com os olhos marejados. Ele observa as tropas serem tragadas pelo mar. A passagem no mar se fecha completamente, atingindo os soldados que atravessavam a passagem. Na praia, os hebreus observam o mar se fechar. As espadas e os soldados afundam na água. Na beira do mar, Ramsés observa os corpos dos soldados boiarem na água. Os hebreus se reúnem atrás de Moisés. Ramsés larga a espada, franze as sobrancelhas e olha para o mar. Atrás de Moisés, os hebreus sorriem. Ramsés franze o rosto e tira o elmo dourado da cabeça. As lágrimas escorrem pelo rosto dele e ele se ajoelha no chão.
Ramsés chora. Do outro lado, Moisés franze as sobrancelhas. O Senhor nos tirou do Egito com sua mão forte. Finalmente éramos um povo livre. Deus estava forjando uma nação livre e soberana, cumprindo à risca sua promessa, sua parte da aliança. Faltávamos cumprir a nossa. Desde então, Ele vem testando nossa fé, dando provas e mais provas do seu amor, de sua benevolência, nos apontando o caminho e zelando pelo bem do povo. No deserto, Moisés e os hebreus seguem um tornado. Moisés se aproxima da margem de um rio e arremessa um graveto na água. Transformou águas amargas em doces. Não nos deixou passar sede ou fome. Moisés toma um gole da água do rio. Na margem do rio, os hebreus tomam água e enchem os odres de couro. Ele nos enviou carne. Em uma vila, Moisés e os hebreus observam as aves reunidas no chão. Fez o pão cair do céu. As pessoas saem das tendas e recolhem o maná espalhado pelo chão. No deserto, Moisés fecha os olhos, ergue a cabeça e estende as palmas das mãos para cima. Até nas guerras o Senhor lutou por nós, salvando nosso povo dos povos inimigos. Em um campo, vários hebreus armados com espadas enfrentam os soldados. Os hebreus golpeiam os oponentes. Reunidos, os hebreus erguem as espadas e sorriem. Durante meses, seguimos pelo deserto sob a sua proteção. Os hebreus caminham pelo deserto. Passamos momentos tristes, claro. Em uma tenda, Arão abraça a esposa desfalecida. Arão chora. Outros, felizes. Moisés e Zípora se encontram, sorriem e se abraçam. Moisés intercedia pelo povo. E Deus nunca nos abandonou. Só que depois de centenas de anos tendo vivido no Egito, o nosso povo precisava aprender a obedecer ao Senhor. Foi então que Ele nos deu suas leis. E a nós caberia segui-las. Eu subirei ao monte para falar com Deus, Arão. Tome conta do acampamento enquanto eu estiver ausente. Fique tranquilo, meu irmão. Eu cuido de tudo por aqui. Você vem comigo, Josué, e me acompanhará até parte da subida. Josué sorri e caminha até Moisés. Os dois se abraçam. Moisés abraça Arão. Moisés abraça Joquebede, Miriam, os dois filhos e Zípora. Dia ensolarado. Moisés e Josué caminham por uma montanha rochosa. Me espera aqui, Josué. Não sei quanto tempo demorarei para retornar. Estarei aqui, aguardando, senhor. Certo. Eles dão as mãos. Moisés sobe a montanha e Josué suspira. Sorrindo, Josué observa Moisés chegar ao cume da montanha. "40 dias depois, a fé do povo se enfraqueceu. Mesmo após todas as maravilhas que presenciaram, alguns ainda duvidavam. Em uma vila com tendas, Arão está cabisbaixo.
Um egípcio caminha até Arão e senta ao lado dele. Que é? O tempo passando e nada de Moisés. Eu sei. E daí? Daí que você pediu uns dias e esses dias já se passaram. O povo está impaciente, Arão. Se sente abandonado por Moisés. E por Deus. Esse povo se recusou a ouvir Deus. Foi essa gente que pediu que meu irmão os representasse. E agora se sentem abandonados. Eu não sei mais o que eles querem. Eles querem um pouco de conforto. O que sugere? Noite. Alguns egípcios estão reunidos diante da imagem de um novilho. As pessoas dançam e a imagem do novilho é reverenciada. Observando as pessoas, Arão franze as sobrancelhas. Moisés, guarde as palavras que te darei, porque com elas faço aliança contigo e com o povo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse é o Deus que nos tirou do Egito e vai nos levar à terra prometida! Em uma caverna, Moisés observa as chamas de uma fogueira. Não terás outros deuses diante de mim. Na vila, as pessoas reverenciam a imagem de um novilho e erguem as mãos. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra a teu pai e a tua mãe. Não matarás. As chamas entalham textos nas rochas das paredes da caverna. Na vila, as pessoas se abraçam e dançam. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Próximo às pessoas da vila, Arão franze o rosto e suspira. Não cobiçarás a casa do teu... Os mandamentos são talhados nas rochas pelas labaredas das chamas da fogueira. A mulher do teu próximo, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Carregando 2 blocos de pedras com os mandamentos entalhados, Moisés desce a montanha. Moisés segura as 2 pedras e se aproxima de Josué, que levanta do chão. Eu estava preocupado. Ouço uma gritaria, um alarido de guerra vindo do acampamento. Não é o alarido dos vencedores e nem dos derrotados, Josué. Mas é o barulho de uma grande festa. Moisés franze as sobrancelhas e olha para Josué. Vamos. Moisés e Josué descem a montanha. As pessoas festejam, dançam e reverenciam a figura de um novilho. Segurando as pedras com os mandamentos, Moisés caminha e se aproxima das pessoas reunidas na vila. As pessoas observam Moisés se aproximar. A imagem do novilho está em um altar. Moisés se aproxima da multidão e arremessa as 2 rochas no chão. As rochas se estilhaçam e as pessoas se aglomeram ao redor de Moisés. Moisés encara Arão. As pessoas cercam Moisés e o observam.
Moisés olha ao redor. Ele derruba a imagem do novilho. Moisés encara Arão. O que esse povo fez para que você permitisse que caísse sobre ele tamanho pecado? Arão franze as sobrancelhas e os olhos de Moisés se enchem de lágrimas. Não te enfureça, meu irmão. Sabe muito bem como esse povo é propenso para o mal. Pediram que eu fizesse deuses para lhe servir de guia, pois não sabiam. Não sabiam onde você estava. As lágrimas escorrem pelo rosto de Moisés. Pedi que trouxessem ouro. Joguei no fogo. E surgiu esse bezerro. Meu irmão, tem ideia do que fez? Desde que saímos do Egito, o Senhor nos agraciou em tudo que prometeu. Ele nos deu água doce de uma fonte amarga. Ele nos deu carne, pão que caiu do céu, água da rocha. Mas Ele estabeleceu uma aliança conosco. Como é que vocês puderam se esquecer tão rapidamente das leis que ouviram do Senhor? Não queremos mais fazer só o que pede, Moisés. Podemos dar um rosto a esse Deus, por que não? Porque é a lei. E foi estabelecido que não se deve adorar a outros deuses e nem cultuar imagens. Deus só irá proteger e abençoar aquele que fizer parte da aliança. Agora, por causa dessa infração, todo o povo poderá perecer. Isso é uma bobagem. Isso é a lei! E é para ser cumprida? Ou todos pagarão pelo erro que cometeram? Eu cansei, Moisés. Para mim, chega. Com os olhos marejados, Arão se aproxima de Moisés e o encara. Perdoa, meu irmão. Moisés olha ao redor. Chega uma hora em que temos que decidir se vamos obedecer ou não. Aquele que for de Deus, vem até mim. Várias pessoas se aproximam de Moisés. Se vamos nos submeter a Deus ou ao nosso próprio orgulho. As pessoas se aglomeram ao redor de Moisés. Moisés e Apuque se encaram. Muitos resistiram a Deus. E por mais doloroso que fosse, tivemos que fazer uma escolha. Vamos embora. O egípcio se afasta. Ele é seguido por algumas pessoas. Ou nos juntávamos a eles, ou eliminávamos a todos. Apuque é golpeado pelo hebreu e cai no chão. E foi isso que os levitas fizeram. Naquela noite, pereceram todos os que se negaram a seguir o Deus de Israel. Dia ensolarado, a multidão caminha pelo deserto. Moisés passou todos esses anos andando pelo deserto com o povo de Israel.
120 anos, ele morreu. Os soldados estão reunidos ao redor de uma fogueira. Agora, 40 anos depois, estamos às portas da Terra Prometida, que é nossa por direito. Mas para que a conquistemos, precisamos escolher obedecer a Deus. Não nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Essa é a nossa parte na promessa. Quem está comigo disposto a obedecer? Os guerreiros erguem as espadas. Então, é a hora de conquistarmos o que é nosso! Israel! Escurece. Aparece a logomarca da Record Filmes. Os créditos finais aparecem.